Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém? Igreja, quando Deus quis falar com Jeremias sobre aquilo que ele faz, sobre o trabalho dele, aquilo que ele realiza na vida das pessoas, ele conduziu Jeremias até um lugar onde se faz vasos feitos de barro, a casa do oleiro. E então ele falou para Jeremias: observa o que está acontecendo ali, eu vou falar com você. E ali ele viu o oleiro fazendo um vaso, e bem naquele momento, bem naquela circunstância onde Jeremias estava, aquele vaso se quebra. E o oleiro não descartou o vaso, o oleiro simplesmente recomeçou da onde estava, com aquele vaso quebrado, e refez um vaso da maneira que ele achou melhor. Não sei em que momento aquele vaso quebrou, se foi no momento da finalização, se foi no começo, mas o que Deus quis dizer é: ele não descartou aquele barro, ele não descartou aquele vaso, ele simplesmente refez o projeto, mas o vaso saiu, o vaso aconteceu. E igreja, nós estamos aí no mês de novembro falando sobre o secreto, o lugar secreto. E muitas vezes quando nós nos colocamos no lugar secreto, é porque nós estamos em apuros, nós estamos com o nosso coração partido, com as emoções abaladas, estamos passando alguma necessidade. E não é porque nós estamos desse jeito que Deus vai nos lançar fora. Muito pelo contrário, Ele vai nos moldar. E é nesse lugar que Ele costuma nos moldar. Eu quero até usar um texto aqui do sábio Salomão. Ele fala assim: se alegre em estar no lugar de luto, porque ali você repensa a sua vida. Ali você vê o seu fim e você se aproxima do Criador. Agora o lugar de festa não. O lugar de festa é um lugar ruim para estar, porque você se esquece do Criador, você dá vazão à carne, você acaba fazendo coisas que não deve e que depois trarão consequências. Estar no secreto é difícil, ninguém gosta, mas é o lugar onde o Senhor está. Eu quero fazer algumas menções aqui para a gente entender. Versículo 2: levanta-te e desce à casa do oleiro. Igreja, o secreto é um lugar de descida. Não é um lugar onde nós queremos estar, mas é o lugar onde Deus quer que muitas vezes estejamos. É o lugar de perda. É o lugar de sacrifícios, é o lugar de dificuldades, é o lugar onde você sofre. O lugar secreto muitas vezes é no momento de descida da sua vida, seja ela financeira, seja ela emocional, espiritual. É no momento de fraqueza, para ser mais exato. É onde Deus quebra o eu, aonde Ele vai quebrar aquilo que você acha que você é.
é um lugar de quebrantamento. Descer significa, eu até anotei aqui, ó, rendição. Quando que você se rende? Quando você fala assim, ó, eu não consigo. Eu tentei, não consigo. É um lugar também de humilhação. As pessoas olham para você e te humilham. As pessoas olham para você e zombam de você. As pessoas olham para você e desdenham da situação que você está. É um lugar de humilhação. É um lugar onde o orgulho é quebrado. As pessoas orgulhosas, as pessoas arrogantes, soberbas, são quebradas. É um lugar onde Deus trata com as pessoas. É um lugar de entrega. Vamos ler um texto que está lá em Tiago, capítulo 4, versículos 9 e 10. Tiago, capítulo 4, 9 e 10. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Eu quero ressaltar duas colocações desses dois textos. A primeira colocação está no versículo 9. Senti as vossas misérias. Aqui no português, você tem que tomar cuidado ao ler. Porque senão você acha que quem está sentindo é Deus que está sentindo as tuas misérias. Você acha que é Ele que está sentindo as suas necessidades. Não é isso. O que Tiago está escrevendo é: senti você as suas misérias. Ou seja, reflita sobre os seus erros e as suas falhas. Senti as suas necessidades. Igreja, isso é a coisa mais difícil de fazer. Por quê? Porque nós gostamos de apontar o cisco que está no olho do irmão, nunca a trave que está no nosso. Nós gostamos de apontar o erro das pessoas, não de ter os nossos erros apontados. Mas aqui, o escritor está dizendo: senti as suas misérias. Igreja, nós somos maus. Nós somos pessoas ruins. E muitas vezes nós não sentimos isso. Nós não lamentamos quando erramos. Nós não refletimos naquilo que fazemos. Por quê? Porque nós não paramos para sentir as nossas misérias. Como somos miseráveis. Como somos pecadores. Igreja, sexta-feira nós chegamos do trabalho, já era um pouco tarde, porque nós saímos um pouco tarde, e a Emanuela esperando o elevador, e difícil ter alguém no elevador, então, e ela já com a mão no elevador para abrir a porta, e tinha um pessoal dentro do elevador, e a pessoa empurrou de uma vez assim a porta do elevador, e pegou na Emanuela, porque ela estava atrás da porta, né? Aí o cara falou, um senhor de idade: também fica de trás da porta aí, pelo amor de Deus, fica mais longe da porta. Aí a Emanuela abaixou a cabeça assim, sabe, não entendendo nada. Eu não escutei, porque eu estava falando, não é que eu não escutei, eu estava falando com o porteiro, então eu não dei atenção. Aí ela falou para mim: você viu o que aquele senhor falou para mim? Eu falei: não. Daí ela me contou. Igreja, fui tomar banho, fui jantar, e depois eu estava pensando que eu devia ter escutado e falado umas besteiras para aquele senhor lá. Aí eu comecei a sentir as minhas misérias. Eu falei: que desgraça de homem que sou. Aconteceu, o cara não está num bom dia. Deve ser um velho ranzinza. Para que eu vou entrar nessa discussão? Para que eu vou entrar nessa situação? Por que eu estou pensando nisso? Eu falei: Senhor, me livra dessa desgraça de ódio, de mágoa, de ressentimento. Já foi, não foi comigo, graças a Deus eu nem vi. Porque senão
ia arrumar às vezes uma inimizade na hora, porque você acaba falando sem pensar. Mas igreja, depois de 1 hora eu ainda estava com aquilo no coração. Eu ainda estava permitindo que aquilo ficasse tomando tempo da minha mente. E eu sentia as minhas misérias. Eu falei, que desgraça de homem que sou. Já foi. Já passou. Não vou resolver nada. Não vou atrás de ninguém para cobrar nada. Igreja, o lugar secreto é isso. É você enxergar a tua podridão. É você enxergar aquilo que Jesus fala. Por fora, um sepulcro caiado, bonito. Por dentro, fede. Por dentro, cheira mal. Ele está falando assim, ó, eu sei o teu interno, eu sei aquilo que você pensa, eu sei aquilo que você sente, eu sei as suas vontades. Senti as suas misérias, e versículo 10, humilhai-vos. Não somos nós que fazemos justiça, somos nós que vamos mudar uma situação. O próprio Davi fala, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim alguma falha, e me guia por um espírito reto, por um coração reto, porque Ele sabe que nós, como homens, pecadores que somos, não conseguimos, não somos capazes. Senti a vossa miséria. Segundo, versículo 4, lá de Jeremias 18, deixa eu voltar aqui minha Bíblia, Jeremias 18, 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Quebrar é um processo de transformação. Quebrar é um processo para você vencer. Agora eu quero falar até aqui com várias pessoas que gostam desse ramo de empresariado, este ramo de dinheiro que hoje em dia é tão falado, de coaching. As pessoas milionárias, as pessoas que alcançaram glórias com as suas empresas, com os seus negócios, com a sua marca, muitas delas quebraram. Muitas delas quebraram não só uma vez, mas várias. Mas venceram por transformar. Venceram por lutar. Venceram por tentar. Não é parado que você vai alcançar a sua transformação. Às vezes, como a Simone falou no começo do culto, Lucas, né? Que o pastor vai atrás da ovelha perdida. Muitas vezes a gente vai atrás da ovelha perdida e ela pecou. Ela errou. E em vez dela estar aqui na igreja, em vez dela participar da ceia, em vez dela se arrepender do pecado, em vez dela confessar o seu pecado, em vez dela se apegar com Cristo, o que ela faz? Ela foge. Porque ela acha que desse jeito é melhor. Então, em vez dela se arrepender, aí você vai perguntar para o irmão, não está tomando a ceia? Ai, pastor, é porque eu estou fraco. Mas ficar sem comunhão vai te fortalecer? Igreja, muitas vezes o lugar de transformação é no momento que você é quebrado, é no momento que você passa por dificuldades, porque é nesta hora que o oleiro vai pôr a mão para refazer. Mas para ele refazer, você tem que estar onde? Na casa do oleiro. Para ele refazer, você tem que estar onde? Na presença do Senhor. Mas tem pessoas que eu não entendo.
elas acreditam que longe, porque pecaram, porque erraram, elas vão conseguir alcançar aquela transformação. O erro, a dor, o fracasso não nos tira da mão de Deus, igreja. Nós errarmos, é lógico que eu não estou aqui apoiando o erro, apoiando o pecado, mas eu estou dizendo assim, ó, o erro, o pecado, a dor, o fracasso é muito pequeno diante do amor do nosso Deus. Muitos aqui, poucos não têm filhos, muitos têm. Teu filho pode errar, teu filho pode falhar, teu filho pode te xingar, você pode ficar irado com ele, mas você não deixa de ser pai, sim ou não? Você não deixa de ser mãe, sim ou não? E se ele vier falar com você, você não vai lançar ele fora. Porque o amor que você sente é muito maior do que o erro dela. É muito maior do que a falha dela. É lógico que você não quer. É lógico que você não apoia. Mas você não deixa de amar por causa disso. É na quebra, igreja, que se refaz. É quando quebra que se consegue construir novamente. Vamos ler um versículo que está lá em Salmos 34, versículo 18. Salmo 34, verso de número 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espíritos. Eu vou mudar aqui para uma forma fácil de entendimento para vocês. Perto está o Senhor dos que têm o coração desanimado. É no momento que você está quebrado que o Senhor está perto. É no momento que você está triste que Ele está mais perto. É no momento onde o teu coração está despedaçado que Ele está mais perto de ti. Aí ele continua ainda o versículo, e salva os contritos de espírito. Sabe o que é uma pessoa contrita de espírito? É uma pessoa que já perdeu a esperança. Então ele fala assim, ó, e salva os que perderam a esperança. Porque no momento que você está desanimado, no momento que você está sem esperança, é o momento onde você fala, eu não consegui, eu não dei conta. Eu não fui bom o bastante para fazer isso acontecer. Eu preciso do Senhor. E aí é onde Ele entra. Aí é onde Ele trabalha. Aí é onde Ele faz. Igreja, no secreto, Deus refaz para o propósito. Leia comigo lá Jeremias 18, versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Ele vai fazer conforme o propósito dele. Se ele tinha um propósito para a sua vida, mas você se quebrou, o pecado tomou conta do seu coração em algum momento, Ele consegue refazer para cumprir o propósito dele. Ele consegue restaurar. Eu quero dar um exemplo para vocês e vocês vão entender claramente o que eu estou querendo dizer aqui. Deus tinha um propósito na vida de Moisés desde o seu nascimento. Eu acredito que Deus permitiu o nascimento de Moisés para tirar o povo do Egito. Então ele guardou a vida de Moisés, ele guardou Moisés naquele cesto junto ao rio Nilo, ele fez com que aquela egípcia achasse aquele cesto, ele fez com que Moisés fosse criado no meio da realeza egípcia. Às vezes vocês não conseguem entender isso, então eu vou tentar parafrasear bem rápido aqui para vocês entenderem.
Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. As únicas pessoas que dominavam a escrita naquela época eram os egípcios, mais ninguém. Então eu acredito que Deus colocou Moisés ali para ele aprender a escrita, para ele aprender a ser um líder, porque ele era um homem de guerra, um homem guerreiro. Deus tinha um propósito muito grande para Moisés, mas ele, achando que era o tempo, querendo defender um judeu, ele mata um egípcio, e para não morrer, ele foge para Midian, para as terras do seu, depois vindo a ser seu sogro, Jetro. E a Bíblia fala que Moisés ficou 40 anos em Midian. 40 anos, longe do propósito de Deus. Eu acredito que não era propósito de Deus Moisés ter matado aquele egípcio. Eu acredito que não era propósito de Deus aquela situação. Mas aquilo mudou o propósito de Deus na vida de Moisés? Não. Ele refez. Falou com Moisés lá no deserto. Mostrou para Moisés a sua glória. E fez com que ele retornasse depois para cumprir os seus propósitos. Igreja, a casa do oleiro, a igreja em si hoje, que representa a casa do oleiro, é um lugar de recomeço. Todos aqui erraram em algum momento. Eu errei várias vezes. Eu já contei essa história para vocês aqui e vou repetir. Uma vez eu estava, logo que eu casei, uma tia da Simone com o seu tio, que são pastores, quiseram ir na minha casa para orar por nós. E na hora que acabou aquela oração, a tia da Simone falou assim, ó, Deus me revelou uma coisa e eu vou falar aqui para você. E olhando para mim, ela falou assim, ó, Deus mandou te dizer que Ele te livrou 3 vezes da morte. 3 vezes a morte quis te levar. E por 3 vezes Ele te livrou. E igreja, eu não valia o sal do batizado. Não prestava. Era ruim, a Simone já cansou de falar, primeiro culto que a Simone subiu aqui para pregar, ela meteu o pau em mim. Eu era ruim, e eu não era ruim só com ela, eu era ruim com tudo. Eu era de mal da vida, vamos falar assim. E a hora que eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, como que Ele me livrou, sendo que eu não merecia? Porque naquela hora, naquela época, naquela circunstância que ela estava fazendo aquela oração, eu não era nada do que eu sou hoje, mas nada, nem um pouco. Egoísta, ruim, chato, difícil de lidar. Mas Deus não me abandonou por causa da minha situação. Muito pelo contrário. Igreja, e é engraçado, porque a hora que ela falou, Deus te livrou da morte 3 vezes, hoje eu não lembro, mas na hora Deus me fez lembrar os lugares, aonde eu poderia ter perdido a minha vida, e Deus me tirou ou um pouco antes, ou não permitiu que eu fosse, e pessoas amigas minhas morreram, pessoas conhecidas minhas faleceram. Igreja, Ele refaz, Ele transforma. A casa do oleiro é um lugar de transformação. Ah, pastor, mas naquela época você estava na igreja? Eu já estava começando aí, mas não era firme não. Eu estava começando aí, mas não tinha um propósito, não tinha nada. É no secreto que Ele restaura em silêncio. Igreja, durante os 40 anos que Moisés ficou em Midian, Deus ficou tratando com ele. Durante os 40 anos que Moisés ficou em Midian, Deus ficou falando com ele. É lógico que não com uma voz audível, igual quando ele ouviu a sarça ardendo falar para ele, ó, volta para o Egito, porque eu vou usar você para tirar o meu povo de lá, da escravidão.
Mas nesses 40 anos, ele ficou em silêncio. Sabe o que a gente erra? Em achar que na hora que nós estamos passando dificuldade, na hora que nós estamos passando dor, na hora que nós estamos passando sofrimentos, que Deus não está falando conosco. Mas é nessa hora que Ele está falando. Porque é nessa hora que você consegue ficar quieto. Com dinheiro no bolso, você não fica quieto. Você quer comprar, você quer fazer, você quer trocar, você quer viajar, você quer passear. Porque você tem dinheiro. Você quer fazer tudo. Agora, a hora que não tem dinheiro, a hora que a condição está difícil, a hora que você desce, é a hora que você aquieta. É a hora que você para refletir. É a hora que você consegue se desligar do consumismo deste mundo, onde tudo você quer, tudo você tem necessidade, tudo você precisa, tudo você tem que comprar, tudo você tem que fazer. Não era o propósito de Deus o que aconteceu na vida de Moisés, acredito, para fazer ele ir para Midian, mas Deus usou Midian para falar com ele. Deus usou o silêncio de Midian para tratar com o orgulho de Moisés. Porque lá na casa de Faraó, cheio das regalias, cheio das coisas, às vezes ele não ouviria a voz de Deus. Mas ele usou Midian para aquele momento. Salmos 51, 17, abra comigo aí, Salmos 51, 17. Vamos ler uma passagem de Davi. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrido não desprezarás, ó Deus. O que eu falei lá que era um coração contrido? É uma pessoa que perdeu a esperança, desesperançoso. Ele não lança fora não. E quem está falando aqui, igreja, é Davi. Acredita-se que ele escreveu o Salmo 51 confessando o seu pecado. Eu vou até ler o título do Salmo 51 na minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo. Davi confessa o seu pecado, suplica perdão e roga a Deus que lhe renove em um espírito reto. Davi estava confessando que ele pecou com Batseba. Ele estava, como lá em Tiago 4, 9 e 10 que nós lemos, sentindo as suas vergonhas. Ele estava sentindo a nojeira do seu pecado. E ele está confessando. Deus não lança fora um coração arrependido. Deus não lança fora uma pessoa que se coloca na presença dele para clamar por misericórdia. Igreja, nós erramos quando nós nos afastamos de Deus. Não quando nós pecamos. Porque o pecado, infelizmente, ele está na nossa carne. Nós só vamos nos livrar dele na eternidade. Mas quando nós nos afastamos de Deus, quando nós deixamos a casa do oleiro, quando nós deixamos de ser tratado, quando nós deixamos de ser conduzidos pela palavra, ministrados é a palavra correta, aí você está errando, aí você está falhando, aí você está entrando num estado deplorável e complicado, porque você está achando que você vai conseguir sozinho e não vai. 1 Samuel 16, 13. Vamos ler também um texto que fala a respeito de Davi. 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou
e tornou a Ramá. Deus foi lá, ungiu Davi. Você vai ser o próximo rei de Israel. Estudiosos, a Bíblia não fala isso, mas estudiosos dizem que acredita-se que demorou 20 anos para Davi assumir o reino. Igreja, 20 anos. Sabe o que é? Eu vou falar aqui antes de falar o que eu ia falar. Nós hoje não conseguimos esperar a entrega da Shopee, não é assim? O infeliz vai lá, compra na Shopee porque quer pagar mais barato, porque é um mulher com a mão de vaca, avarento. Mas fica, não chega o meu produto, não chega o meu pacote, deve ter desviado, deve ter não sei o quê. Por quê? Porque não consegue esperar. Não consegue controlar a sua ansiedade. Agora você imagina Davi, 20 anos lidando com a sua mente. 20 anos lidando com os seus pensamentos. Mas você é rei ou não é? Mas será que aquela unção era de verdade? Será que aquela promessa, aquela profecia foi verdadeira, era de Deus? Igreja, 20 anos. E eu não estou falando 20 anos que ele ficou ali cuidando das ovelhinhas do pai dele. E o tempo passou. Porque ele virou pajem de armas de Saul. Ele tocava a harpa para expulsar o demônio de Saul. Ele virou o chefe de exército de Saul. Ele matou Golias. E ele foi perseguido por Saul. Saul tentava tirar a vida de Davi a todo momento. E durante alguns anos, acredita-se que de 2 a 3 anos, ele morou em cavernas. Ele morou no deserto. Junto com 400 homens endividados. Tudo quanto é tranqueira, aqueles homens eram. Igreja, quem é formado no secreto, no silêncio, na casa do oleiro, ele não vive de aparência, ele vive pela unção, ele vive pelo poder do Espírito Santo na vida dele. Davi suportou a sua mente por 20 anos. Por 20 anos o caráter de Davi foi formado. Por 20 anos a fidelidade de Davi foi provada. Igreja, muitas vezes Deus vai fazer você descer. Lembra que o primeiro tema que nós falamos aqui era desce a casa do oleiro, e eu falei muitas vezes é necessário descer, passar por dificuldades, problemas, aflições, lutas, dores, porque é lá que Deus prova a tua fidelidade. Está comigo ou não está? O que Deus fez com Jó? Ele precisava provar a fidelidade de Jó? Não, porque ele conhecia o caráter de Jó. Mas ele precisava provar para o desgraçado do Satanás que Jó era fiel. Porque o Satanás chegou nele e falou assim: ó Deus, sabe por que ele é fiel? Porque você dá tudo para ele. Tudo que o cara põe a mão dá certo. As filhas dele é bonita. Os filhos dele é bonito. O gado dele cresce. Por isso que ele é fiel. Deus fala: não é por isso não, pode ir lá e tirar tudo. Muitas vezes Deus olha para mim e para você e fala assim: vou tirar tudo. Vou tirar. E eu quero ver a fidelidade dele. Eu quero ver o caráter dele. Teve uma época da minha vida que eu errei, eu falhei. E eu fui muito humilhado porque estava dentro da igreja. Isso eu estou falando 2004, 2005. Então nós estamos falando de 20 anos atrás. E eu tive que até mudar de igreja por causa daquela minha falha, por causa daquele meu erro. E comecei uma queda íngreme, uma queda sem paraquedas. E igreja, uma das coisas que eu mais me orgulhava era de ser dizimista. Nossa, era até arrogante.
Porque eu era o dizimista. Não, eu dou meu dízimo, certinho. Posso ter minhas falhas, mas dou meu dízimo. Só que nesse momento da minha vida eu não conseguia dar o dízimo, igreja. Todo culto, mas eu não afastei da igreja, eu não fugi da casa do oleiro, eu ia, com uma vergonha desgramada por não conseguir dar o dízimo. E eu orava, eu falava assim: Senhor, o Senhor sabe que não é o dízimo. É uma oferta alçada. Mas não é o dízimo. Porque eu não estou conseguindo dar o meu dízimo. Eu estou passando, para vocês terem uma ideia, ali onde é o Porecatu, acho que é hoje, ali da Nossa Senhora da Paz, quase em frente ao Sossuco, ali era outro mercado, agora eu não estou lembrando qual que era agora. Mas era um mercado que dava para você pagar 40 dias no cheque. Hã? Antunes? Isso. 40 dias no cheque. Eu vinha na casa do meu pai. Igreja, vocês não sabem o que é isso. Vocês não entendem. A vergonha que eu tenho de pedir as coisas para os outros. Vocês não imaginam. Pedir um cheque emprestado para o meu pai. Para poder ir lá comprar por 40 dias. Isso é uma ilusão desgramada. Porque no outro mês você vai ter que comprar de novo e você vai ter que dar um cheque. Porque você não está pagando do mês passado. Mas era necessidade, era um momento. Foi uma descida tão grande que era difícil se sustentar naquela época. Mas eu falava: Senhor, não é o dízimo. Não é o dízimo isso aqui. Isso aqui é uma oferta. Mas o Senhor sabe que tão logo as coisas melhorarem, o dízimo vai voltar. É a primeira coisa que volta. E de lá para cá, igreja, toda conta que eu faço, todo parcelamento, até hoje nós conversávamos dentro do carro, porque a Emanuele quer pôr um multimídia no carro dela. Eu falei: compra no Mercado Livre e parcela em 10. Ah, mas em 10 vezes? Eu falei: fia, hoje eu não preciso parcelar em 10, mas minha vida inteira foi parcelando em 20, na verdade, não foi nem em 10. Eu falei: sabe a geladeira que você abre e pega as coisas lá? Eu paguei em 20 vezes. Porque não dá, ué, tem que ser assim. Hoje, por que eu estou falando isso para vocês? Hoje até as contas que eu faço, eu pondero. Vou conseguir pagar? Ou vai prejudicar o meu dízimo? Se for prejudicar o meu dízimo, eu prefiro não fazer. Prefiro não comprar. Igreja, imagina Davi sendo rei, mas vivendo fugido, vivendo em cavernas, vivendo se escondendo. Como que ele tinha que lidar com a mente dele? Imagina você com uma promessa muitas vezes, com um desejo no coração, mas não está vivendo aquilo naquele momento. E o tanto que você tem que lutar com a sua mente para falar: calma, as coisas vão mudar. As coisas vão melhorar. Nós somos formados no lugar secreto, igreja. É nesses momentos que você é formado. Aquilo que eu passei em 2004, 2005, até hoje me marca. E todas as vezes que eu penso em, eu falo: não, que eu não quero viver aquilo lá de novo, não. Eu não quero passar por aquilo de novo, não. Não vou fazer. Não vou errar nesse ponto novamente. Caí já uma vez, me levantei, não pretendo cair de novo. Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus ensinando o povo a orar. Mateus 6, 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta, ora ao teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Na hora da luta é hora de fugir da igreja? Na hora do pecado é hora de sair da casa do oleiro? Na hora da falha é hora de fugir? Não. É nessas horas que você precisa estar dentro da igreja. É nessas horas que você precisa estar diante do oleiro.
Porque Ele sabe o que você fez. E não adianta você fugir ou deixar de vir ou deixar de participar. Porque Ele sabe. Mas Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer ouvir a confissão do seu pecado. Ele quer ouvir você sentir as suas misérias. Eu acredito que Ele permitiu eu ficar quase 1 hora com aquele velho na minha cabeça, para que eu sentisse a minha miséria. Eu falei, gente, por que eu estou pensando isso? Como que a gente é mau? Como que o nosso coração é mau? Como que não tem nada bom dentro de nós? Não salva nada. É por isso que a Bíblia fala que no milênio o nosso corpo será transformado de um corpo carnal para um corpo espiritual, porque nós não temos nada de bom na carne. É por isso que lá em Romanos capítulo 7, se eu não me engano, no capítulo 8, Paulo fala assim: pobre homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Nós somos ruins, igreja. Nós somos pessoas falhas. Nós temos que sentir as nossas misérias. Nós temos que sentir a nossa necessidade. Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente, em vez de ir para o lugar secreto, que é na casa do oleiro, que é fazendo a sua oração de joelhos. Igreja, quantas vezes eu venho aqui ministrar, o grupo de louvor já pode subir, quantas vezes eu venho aqui ministrar e eu não estou bem, porque é fácil olhar para mim e achar que está tudo umas mil maravilhas. Ele tem a loja dele lá, ele anda bem arrumado, bem perfumado, mas muitas vezes eu não estou bem. Só que eu não deixo de vir. Mas você não deixa de vir porque você também é pastor, você tem que estar aqui. Igreja, o Schubert é testemunha lá, a Adriana aqui, vários de vocês aqui estão há muito tempo comigo. Quantas vezes vocês viram alguém pregar aqui neste púlpito? Que não fosse alguém da igreja? Missionário, coaching. Quantas vezes vocês viram? Nunca. Acho que 2 vezes no aniversário da igreja o Jordão veio aqui ministrar, e o Jordão é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, é uma pessoa que eu admiro. Então eu permiti 2 vezes o Jordão vir aqui. A tia da Simone é pastora, o tio da Simone é pastor, nunca vieram. E eu muitas vezes mal, muitas vezes não estando bem comigo mesmo, eu preparo a palavra, venho aqui, peço perdão para Deus ali de joelho ou lá em cima na salinha, a sós com Deus, e falo: Senhor, o Senhor sabe que eu não estou bem, mas eu preciso ministrar a palavra. Eu preciso pregar para aquele povo. Não fico terceirizando o problema não, igreja. E isso não é aqui não. Isso desde que eu me converti. Logo que eu aceitei Jesus, eu não me converti não. Mas depois de uns anos que eu me converti, eu resolvo meus problemas na igreja. Eu resolvo os meus problemas de joelho. Eu resolvo os meus problemas tomando ceia. Eu resolvo os meus problemas pedindo perdão. Não é fugindo, não. Igreja, nós somos formados neste momento. Num momento de luta. É hora que Deus olha e fala: olha a fidelidade do fulano, olha a fidelidade do ciclano, olha a fidelidade dele comigo. Está passando lá um momento de aflição, um momento de dor, mas está firme na minha presença. O vaso saiu da mão do oleiro? Não. O oleiro lançou o vaso fora? Não. O oleiro refez o vaso. Aí Deus fala para Jeremias: eu não posso fazer o mesmo? Eu não posso refazer? Eu não posso transformar? Mas o vaso tem que estar onde, igreja? Na mão do oleiro. Senão ele não consegue fazer nada.
senão ele não consegue transformar, senão ele não consegue refazer. Se coloque de pé neste momento, igreja. Vamos orar, vamos nos colocar na mão do oleiro. Não é sempre que você está bem, não é sempre que você está animado, não é sempre que você está de bem com a situação, mas sempre você tem que estar na mão do oleiro. Sempre você tem que estar no lugar secreto. Sempre você tem que estar diante do teu Deus, porque é Ele que te fortalece. O que Davi fala no Salmo 51? O Senhor não lança fora um coração quebrantado e um espírito contrito. Ele não rejeita. Sabe o que Davi está falando? Pequei, errei, mas eu não saio da presença do Senhor. Não saio da casa do Senhor, porque Ele não vai me rejeitar por causa disso. Ele não vai me deixar por causa disso. Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. O povo estava sofrendo aqui, o povo estava cativo, e o povo está falando para Deus: nós erramos. Não olhe perpetuamente para a nossa iniquidade, porque nós somos barro. Você é o olheiro e você é pai. E aí no final eles falam assim, né, chamando a atenção, né? Eis, olha, nós te pedimos, nós somos o teu povo. Quando a coisa estiver difícil, igreja, quando os problemas estiverem difíceis, primeira dica, reconheça a tua falha no problema. Reconheça o teu erro na circunstância, na situação que gerou aquele problema. E depois você pode falar para o Senhor: eu errei, mas o Senhor é meu Pai. Eu sou teu povo, me ajuda. Igreja, o lugar secreto é o ateliê do Senhor, onde Ele transforma um simples vaso em peças poderosas, preciosas. É ali que Ele transforma. É ali que Ele molda. Não é diante dos aplausos, diante da aparência. Não. É ali, tratando, cuidando. É ali que Ele trata. Quebrantamento, fraqueza, se tornam intimidade com Deus, e a intimidade gera poder. O que é o poder? O Espírito Santo sobre a tua vida, para te refazer, para te reconstruir, para te fazer ir e voar mais alto. Alguém já ouviu a história da águia? Como é que funciona a águia? Os coaching gostam muito de falar isso. Muitas mensagens em Facebook, Instagram, hora que ela está velha, com as suas penas velhas, que ela já não consegue mais fazer voos altos, rasantes, ela procura uma montanha bem alta, junta todas as suas forças e sobe para lá. E ela passa um tempo naquele lugar. E o que ela faz, igreja? Ninguém nunca viu esse videozinho? Ela arranca suas próprias penas. Ela quebra suas próprias unhas. E por final, o que ela faz? Ela quebra o bico. Ela quase morre nesse processo.
Mas o que acontece no final, igreja? As penas crescem novamente. As unhas novamente crescem. O bico novamente cresce. E tudo renovado. E ela volta a voar voos rasantes e voos altos. Assim é a nossa vida. Muitas vezes Deus vai permitir que a gente desça. E na hora que a gente está descendo, a gente não percebe, mas as unhas estão crescendo fortalecidas, nosso vigor está voltando. E a hora que a gente está pronto para voar, Deus manda o Espírito Santo e nos capacita a fazer grandes coisas. Aí você pode falar, nossa, mas isso aí é coisa de coaching. Vou falar na Bíblia então para vocês entenderem. Sansão pecou, sim ou não? Por causa de um relacionamento com uma mulher, ele pecou. Revelou o seu segredo e teve os seus olhos furados, ficou escravizado e durante muitos anos rodando uma pedra de moinho. Às vezes vocês nunca viram, mas em Israel isso existe lá e vocês podem até pesquisar na internet, uma pedra redonda, grande, bem pesada, eles põem um pau nela e a pessoa vai rodando ela para amassar a azeitona e tirar o azeite. Só que os filisteus não perceberam. Os anos foram passando e o cabelo de Sansão foi crescendo. Não que o cabelo era a força, mas o que será que Sansão fazia ali, todos os dias empurrando aquela pedra de moinho, igreja? Orava. Senhor, lembra-te de mim. Eu estou aqui, eu errei, eu pequei com Dalila, eu caguei nas orbas mesmo e fiz cagada, mas lembra-te de mim. Estou aqui empurrando, estou aqui pagando o preço pelo meu pecado. Mas lembra-te de mim. E os cabelos de Sansão iam crescendo de uma forma melhor colocada, a intimidade com Deus e Sansão estava voltando. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Pega lá Sansão, está tendo uma festa aqui para os nossos deuses e nós vamos humilhar ele mais uma vez aqui na arena dos filisteus. Buscaram Sansão, brincaram com ele, chacotearam dele, bateram nas suas costas lá, e todo mundo rindo, e todo mundo festejando. Aí Sansão falou assim para mim, onde estão os pilares para mim me encostar? Acredite-se que Sansão era um homem de quase 4 metros de altura, e forte. Para mim encostar, para mim descansar, as colunas do templo estão ali, ó. Me leva lá então. A Bíblia fala que ele juntou as 2 colunas e falou o quê? Lembra-te de mim, Senhor, mais uma vez. Puxou as colunas. O templo caiu. E a Bíblia fala que Sansão matou mais filisteus na sua morte, porque ele morreu também, do que durante toda a sua vida. A intimidade voltou. O poder voltou. Mas ele fugiu do Senhor por causa do pecado? Não. Ele se lembrava do Senhor todos os dias, até que Deus o honrou. Igreja, é no secreto que Deus trabalha a sua vida. Não é nos aplausos, não é no glamour, não é no meio da multidão, é no secreto. Muitas vezes Ele vai te separar, te fazer descer, para lá tratar contigo, para a hora que você subir novamente, você suba mais humilde, você suba mais confiante, você suba rendido aos pés do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos encerrar o nosso culto, vamos para casa. Não deixe de se colocar na presença do Senhor, igreja. Não deixe de se colocar na casa do oleiro, porque é ali que Ele vai tratar da sua vida, é ali que Ele vai transformar a sua história. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado pelo culto.